Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, eu sou Ailton José e esse é o seu canal A Bíblia Diz. Bem, nós estamos aqui para responder a uma pergunta de importância fundamental de nossa ouvinte VIM. São as iniciais do seu nome. Ela pergunta, ou ela pede, na verdade, o seguinte pedido, né? O senhor podia fazer um vídeo sobre essa questão, qual casamento é válido? O casamento no cartório ou não? Muita gente confusa ainda. Bem, ela, pelo que eu entendi aqui no comentário dela, ela quer saber se o casamento válido é o civil ou o religioso. Até porque eu entendo Vivi. Chamar você de Vivi. Eu entendo o posicionamento da igreja. Por muito tempo a igreja católica só considerou o casamento religioso realizado lá no padre, né, isso dentro dos padrões católicos, e não considerava o casamento civil, os dos homens, pois muitos diziam, como a minha avó, que dizia que o casamento que Deus reconhece como legítimo é o casamento feito na igreja pelo padre, pelo líder religioso. E aí meu avô, que tinha casado com ela na igreja, a deixou, né, e foi embora, arrumou outra família, outra mulher, outra esposa, e depois ele faleceu, foi assassinado, vítima de assalto. E naquela ocasião, minha avó foi aí ao cartório, ao sindicato, buscar os direitos à aposentadoria. E aí recebeu a triste notícia de que ela não era de fato casada, porque a lei considera, né, o casamento civil, o casamento que tem validade perante as autoridades, perante o país, perante a lei, perante a justiça. O sistema judiciário considera apenas o casamento civil ou o casamento religioso com efeito civis, tá bom? Então minha avó perdeu perdeu, né, o auxílio que viria dali, né, uma ajuda de custo do governo, a aposentadoria, não seria aposentada porque não foi casada. Mas aí o benefício foi dado à segunda mulher de meu avô, concubina, na verdade, que tinha filhos menores, e ela perdeu a guarda aí, o direito de receber aquela pensão. Ela me falou com lágrimas nos olhos, realmente, Ailton, o casamento que vale para Deus e para os homens, para tudo, é o casamento civil, e assim é mesmo. Bem, e o casamento religioso não vale de nada? Vale sim. O casamento religioso tem valor se ele for realizado com efeitos civis. Senão, ele não vai passar de mera união estável, tá bom, gente? A própria legislação confirma isso, tá bem? O Código Civil Brasileiro, artigo 1515, 1516, 1525, daí por diante, 1531, você vai observar essas questões, tá bom? Bem, também ela faz aqui uma outra colocação importante. Por que seria adultério, um comentário no caso, por que seria adultério o segundo casamento se esse não foi válido perante Deus? No caso do vídeo que eu tinha publicado semana passada, né, que a mulher perguntou, olha, eu era viúva, eu casei, me fiquei viúva, e depois eu me casei com um divorciado. E aí, né, a gente falou que o casamento de um divorciado não é válido diante de Deus. Ela quer saber, né, dentro de uma hipótese, eu acredito, por que o segundo casamento não seria válido diante de Deus? Ela não continuava viúva do primeiro e poderia se casar? Sim, mas com o viúvo ou solteiro eu não entendi. Então agora vai a resposta, VIM, né? As iniciais do nome dela. Veja bem,
Veja, o casamento realizado na lei é válido. O casamento realizado na igreja com efeitos legais, civis, também é válido. Realizado por um padre, por um pastor, é isso? Realizado por qualquer líder religioso. Lembrando que a legislação brasileira considera qualquer entidade religiosa digna de fazer um casamento desde que atenda os requisitos necessários no Código Civil, pela Constituição, do jeito que prescreve a lei, tá bom? Então pode sim ser feito, tá certo? Ser aceito o casamento civil, aliás, religioso, com efeitos civis. E o casamento civil é o que está aqui em Romanos, eu quero ler para ganhar tempo. Não sabeis vós, irmãos, pois que eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido. Veja que é pela lei. Enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Pronto, porque o marido faleceu, ela está livre. Ainda 1 Coríntios 15, aliás, 7 e 39, fala também da ligação da lei, que o casamento é pela lei. E o casamento religioso com efeitos civis, ele é válido se no prazo de 90 dias for feito, né, aí o reconhecimento e a confirmação, e aí o registro, né, o tabelião dá provas concretas e o juiz, né, declara aceito o casamento. Bem, 7 e 39. Vejamos o que diz a palavra de Deus. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Ou seja, com alguém que seja pessoa orientada pelo Senhor. Isso significa dizer pessoas da mesma fé, do mesmo segmento, tá? Para evitar problemas. Bem, o segundo casamento, ele é válido? Aí a questão que ela levantou é a seguinte: porque se o primeiro casamento feito na lei, ele foi válido, por que o segundo casamento de uma pessoa viúva com um divorciado também na lei não seria válido? Bem, esse é um ponto muito importante, porque hoje as pessoas estão se casando, divorciam-se, e aí por qualquer problema procura uma segunda pessoa e se casa. Moças solteiras que procuram pessoas, homens divorciados para se casarem. Rapazes que nunca se casou, procuram mulher que foi divorciada, que é divorciada, que já foi casada e casam-se também. Bem, esse casamento é válido diante de Deus? Não, não é. Ele é aceito, veja bem, ele é aceito perante a sociedade. Os membros da sociedade, os cidadãos civis, devem considerar este casamento porque ele é válido sim perante a lei dos homens. E até teve um amigo aí que disse que eu era um falso pastor. Eu nem pastor sou ainda, nem sou pastor. E ele disse que eu era um falso pastor. E eu depois conversei com ele, tá tudo bem. E disse: você é um falso pastor, esses falsos pastores que apoiam o segundo casamento. Não, nós não apoiamos o segundo casamento. Agora, como juiz de paz eclesiástico que sou, graças a Deus, nós entendemos a lei dá cobertura e dá total apoio ao segundo casamento. A lei brasileira apoia, faz e realiza o segundo casamento com pessoas divorciadas, com pessoas não divorciadas, até porque o segundo casamento geralmente ele vai se dar com pessoa divorciada, salvo o caso de viuvez. Então, ele é válido perante a lei dos homens. Uma pessoa que ficou viúva, casou com uma pessoa divorciada, ela o casamento vai ser válido diante dos homens. Porém, diante da lei de Deus, diante dos olhos da religião, é adultério, não é válido. O casamento tinha tudo para valer a pena, mas porque quebra um princípio da palavra de Deus,
é reprovado por Deus. Mas mesmo sendo reprovado por Deus, a pessoa que se casou com um divorciado terá o nome de casada, né? Terá direito aos bens adquiridos, né, durante a convivência, terá direito na meação de partilha, não é isso? Tem regras para que esse casamento não seja realizado antes de serem resolvidos problemas, questões, dispositivos que precisam ser vistos, não é isso? Artigos. Também tem artigos, princípios legais que, se forem quebrados, o casamento deixa de ser válido e passa a ser anulável, nulo. A lei tem o poder de fazer a dissolução desse casamento. E, por exemplo, se uma viúva casar antes de fazer inventário de bens, de partilha de bens, do primeiro casamento aos filhos, ele é inválido, ele é nulo, porque a lei vai enxergar aí uma injustiça que houve para com os filhos do primeiro casamento, que, sendo filhos do pai falecido, não herdaram com a sua mãe a sua parte. E aquilo que era dele por direito, ou deles, passaria agora a ser do segundo marido da viúva, que a viúva podem se casar, entendeu? Agora, qualquer viúva ou qualquer viúvo que se casar com um divorciado comete um erro, um crime, porque vai incorrer, atenção, vai estar incorrendo na quebra de um mandamento bíblico, que quem falou foi Jesus, né? Jesus falou, eu vou reler, é a palavra de Deus, respondendo aí a questão de nossos inscritos. É uma questão que é pertinente e sempre polêmica, porque há pessoas que querem a qualquer custo aprovar o segundo casamento. Olha, a lei faz casamento e desfaz. Na hora, eu tenho ali o manual do Código do Direito Civil, e o comentarista diz, olha, na hora que o celebrante declarar casados, se os cônjuges disser, pronto, estamos casados, estão casados. Agora nós queremos dar andamento na papelada do divórcio. A lei brasileira faz imediatamente e já começa a marcar o dia para dar os documentos, dar andamento na papelada da separação, sem ao menos o casal ter ido sequer para a cama realizar a primeira lua de mel. A lei brasileira tem esse critério, tem essa prerrogativa, e o cidadão brasileiro tem essa liberdade de casar e descasar. Houve uma época em que já foi proibido o segundo casamento. Não havia, jamais. Se um homem adulterasse, ele era preso no país. E não está tão longe, não faz tanto tempo, não faz nem 80 anos, 40 anos. Não. A mudança de código veio agora em 2015, do Código Processo Penal, o Código Penal, certo? Então, o que acontece? Acontece que Jesus frisou bem em Marcos, capítulo 10, versículo 11, né? 11 e 12. E ele disse, qualquer que despedir a sua esposa e casa com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher despedir o seu marido e casar com outro, ela comete adultério. Veja que Jesus frisa o fato de divórcio, de deixar, que é divorciar, ali deixar é divorciar, e depois ele frisa o fato de casar. O segundo casamento vai ser válido em todos os aspectos legais. Agora, diante de Deus, é adultério. Respondendo aqui a pergunta da nossa inscrita, né? Eu até tinha batido aqui o print do comentário dela, né? Deixa eu olhar aqui que toca. Aí sim, tá? Então tá aqui, ó. Tá vendo aí a pergunta dela? Bem, eu coloquei aqui, ó. Ela pede aqui um vídeo. Tá aí, nossa comentarista. Ela pediu, tá? Bem, o que acontece? Acontece que o segundo casamento é válido perante os homens e válido diante de Deus apenas para ratificar
qualificar um pecado, um crime perante Deus, que é o adultério. Mas qual é o posicionamento da igreja perante isso, diante de tudo isso? O ensino. A igreja não aprova o segundo casamento, a igreja de Cristo não aprova, mas a igreja de Cristo também não ensina o segundo casamento. A verdadeira igreja de Cristo e os verdadeiros ministros de Cristo não aprovam nem apoiam o segundo casamento, entretanto, respeita as pessoas que são recasadas. E não há por que não respeitar, não é verdade? Bem, nós não somos, como já frisei aqui em outros vídeos, o juiz de ninguém, certo? Deus é quem está a par de toda a situação, de todos os sentimentos humanos. Verdade é que ele vai fazer um julgamento pela sua palavra e pela palavra dele. Cada um vai dar conta a ele, certo? E resolver seus problemas com ele. Bem, então, a lei determina que o segundo casamento tem aceitação legislativa, as famílias os cônjuges passam a ter nomes das famílias, né, desses casamentos, são válidos sim, tá, gente? Diante da sociedade, diante da lei, diante do sistema jurídico brasileiro. O segundo casamento tem validade. Porém, diante da teologia, da religião, da Bíblia, é reprovado porque quebra o mandamento de Jesus. Ficou claro? Está bem esclarecido? Então, resolvendo aí essa questão, diante de Deus, que é a face religiosa, o segundo casamento não tem validade. Diante da sociedade, diante da lei, diante do Código Civil Brasileiro, tem toda a validade comum, como tem o primeiro, tá bem? Esclarecido? Tá joia? Deixa o seu like. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, né? Se inscreva em nosso canal, compartilhe o vídeo, faça pergunta, que nós estamos aí para responder questões. Vamos falar de criação de filhos, de família. Nossa sociedade está mudando, e já faz tempo. Está mudando e não é para melhor. É a Bíblia se cumprindo, né? O amor esfriando. As mães, as moças se tornam mães sem programarem e depois pegam suas crianças, abortam, outros movimentam, né, o desejo, brigam politicamente para se liberar o aborto, para que as filhas que moram com seus pais possam ter relações sexuais com quem quiserem, transgredir o tanto que quiserem e depois, eita, ficou grávida, aborta. E graças a Deus que ainda temos homens que lutam contra isso, a igreja não aprova e somos uma força que vamos vencendo em nome de Jesus até onde der para lutar. O divórcio, o segundo casamento não pode ser aceito na ótica bíblica, não é isso? E o aborto muito menos. Não podemos aceitar essas coisas, tá bom? Somos cristãos e vamos manter até onde der, manter o posicionamento firme, glorificando a Deus, tá bom? Um abraço a todos vocês, no nome de Jesus. Fui!